Bom dia, irmãs e irmãos. Nós vamos dar continuidade nessa manhã ao nosso estudo sequencial aqui do livro de Neemias. Estamos chegando hoje no capítulo 5. Capítulo 5 de Neemias, abra sua Bíblia conosco. Vamos aprender mais uma grande lição aqui do nosso mestre Neemias. É a nossa sétima exposição. Vamos ler todo o capítulo 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a este empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituí-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Amém. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu, assim, não o fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho e de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande.
lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ó Deus, que as palavras do meu coração, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, que não seja emoção humana ou sabedoria humana, mas que seja a sabedoria do alto e a expressão do teu Espírito, que possa entrar nos corações de cada ouvinte aqui nesta manhã. Nós confiamos no poder do teu Espírito, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós confiamos no poder da tua palavra, porque só ela é poderosa para salvar as nossas almas. Nós confiamos, Senhor, não no homem, mas no Espírito que usa o mortal. A ti, e somente a ti, damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto pela ótica de quando as riquezas assumem o lugar de Deus na igreja. Quando as riquezas assumem o lugar de Deus na igreja. Fazendo uma breve recapitulação, nós vimos na sexta exposição, lá do capítulo 4, que Neemias e seu povo combateram seus inimigos com as armas espirituais e com prudência. A palavra-chave, vocês se lembram, era prudência. Nós aprendemos a importância de conhecer algumas estratégias de ataque dos inimigos, mas não ficarmos focados nelas, nós temos que focar na edificação do muro. Nós vimos que a igreja não pode ser ingênua e manter amizades com falsos irmãos. Falsos irmãos. E as armas da igreja contra essa oposição são, primeiro, a oração, saber orar na hora certa e da maneira certa. Inclusive pedindo sabedoria, força, graça e também pedindo justiça. Isso aplaca o nosso coração, muitas vezes injustiçado. Precisamos fazer isso, irmãos. Orar com sinceridade diante de Deus. Segunda arma da igreja, vigilância. A oração e a ação andam juntas. Prudência ou vigilância e prudência é saber se preparar para todos os possíveis obstáculos da vida, sobretudo contra o mal, e manter-se longe das más conversações que corrompem os bons costumes. Terceiro, aprendemos também que o propósito, ele tem que ser mantido firmemente. Olhar firme no propósito. Nós temos um alvo. E muita gente quer distrair-nos do alvo. Quer roubar o foco. Quer chamar a atenção. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos e vossas famílias, disse Neemias. Este é o alvo, foquem nele. Foquem no alvo. Quarta e última lição, ou arma. É uma palavra de fé que produz encorajamento e segurança no coração de toda a igreja. O líder precisa saber fazer isso. Uma palavra de confiança. A igreja não será derrotada, ainda que venham todas as forças do inferno contra ela. A igreja não ficará na lama, porque ela é a noiva de Jesus Cristo. Então, devemos ter a convicção de que todos os membros cuidam uns dos outros e Deus peleja por todos. Parece aquela expressãozinha, né, dos mosqueteiros, né? Os 3 mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. É assim que funciona a igreja. Bem, hoje nós iremos aprender com Neemias. Ele vai nos ensinar mais uma lição preciosa aqui, uma nova batalha agora, hein? Uma nova batalha agora contra os poderes de Mamon, as riquezas. Como nós sabemos, lá em capítulo 6, versículo 24 de Mateus, Jesus ensina no Sermão do Monte, que ali ele expressa o ensino, ele com autoridade ele diz, vocês não, presta atenção, vocês não podem servir a 2 senhores, a Deus e a riquezas. Vocês não podem se dividir.
ou vocês vão servir a um e aborrecer ao outro, ou vice-versa. E ele diz assim: não podereis servir a Deus e as riquezas. Então, nesse foco, nós vamos entrar para dentro do capítulo 5, que nós lemos aqui. Fazendo uma breve colocação aqui inicial do Dr. Hernandes Dias Lopes, ele diz nesse comentário desse capítulo, ele diz assim que a avareza dentro do povo de Deus é mais perigosa que os ataques dos inimigos externos. O sucesso da obra de Deus não pode ser construído em detrimento dos obreiros. Aqui, nesse trecho que nós lemos, o povo não está clamando por luxo, mas por pão. O povo não grita por conforto, mas por sobrevivência. Aí, então, o caso é grave. Quando as necessidades básicas de um povo é negligenciado, o caso é grave, é urgente. Nós vamos dividir então em 4 partes esse trecho. Primeira parte, do versículo 1 ao 5, a causa e os envolvidos. Nós vamos também já tirar uma breve lição aqui, uma rápida lição nesses 5 primeiros versículos. De 1 a 5, o tema é a causa e os envolvidos. Segunda parte, de 6 a 10, a reação e a ameaça à obra. A reação do líder e a ameaça que estava acontecendo ali. Terceira parte, de 11 a 13, o resultado da repreensão de Neemias. E por último, 4º lugar, de 14 a 19, o bom exemplo do líder. Ok? Nós vamos olhar então nesse trecho, né, dessas 4 partes. Primeira parte então, vamos lá, de 1 a 5. A causa e os envolvidos. Nós vemos claramente aqui, está bem... Eu louvo a Deus pela honestidade do autor aqui, Neemias, em colocar tudo a limpo. Como Deus é bom, lógico, é o Deus de Neemias, né? Não é Neemias o homem, nós louvamos, lógico, pelo líder sábio que ele foi, e nos ensina grandes coisas, mas o Deus de Neemias, que não esconde o pecado do seu povo, que expõe a realidade do seu povo, é isso que traz cura, não é colocar para baixo do tapete o lixo, mas é trazer à tona e lidar com aquilo, é tratar daquilo. Então ele mostra aqui, em primeiro lugar, temos as vítimas. Ele diz no versículo 1, aliás, todos esses versículos, né? Que foi grande, porém, o clamor do povo. E aqui ele coloca especialmente as mulheres contra os judeus, seus irmãos. Vejam, então, as vítimas são as famílias dos judeus, especialmente as mulheres. Por que ele registra as mulheres? As mulheres são o nosso melhor termômetro diante de algumas situações, não todas. Mas em algumas situações, nossas queridas irmãs são termômetro. Como é que a coisa está? Às vezes não está tão bem, às vezes está bem. São mais sensíveis. Por serem, olha o benefício de termos alguém do nosso lado que é o vaso mais frágil, que é o vaso mais sensível, que é o vaso que está mais, sente mais, às vezes, algumas situações que nós como homens não sabemos, não conseguimos detectar. Esse é o corpo de Cristo. Nossas irmãs estão sensíveis, e elas clamaram contra os seus irmãos judeus, ajudaram seus maridos, ajudaram as outras famílias. Então temos aí primeiro as famílias dos judeus, especialmente as mulheres, como vítimas. Quem são os réus? Ela diz aqui, os seus próprios irmãos judeus ricos, aqueles que tinham condições de ajudar, mas não estavam dispostos a ajudar. Em terceiro lugar, nós vemos a acusação propriamente dita. Se você pega no versículo 7, Neemias resume numa única palavra. Qual é a palavra do final do versículo 7? Ele diz, sois usurários. A acusação aqui é a usura. Usura, no nosso dicionário, significa agiotagem ou cobrança abusiva de juros. Traduzida aqui, veja, de 3 formas.
Versículo 2. Fome. Primeira coisa que ele diz aqui é a fome. Eles não tinham trigo, não tinham comida. Segunda forma de expressão da usura, as dívidas. Versículo 3 diz que eles até hipotecaram tudo que eles tinham. Alguns estavam endividados até o pescoço. Terceira expressão da usura aqui, versículo 4. Impostos abusivos. Cobrança abusiva de impostos. E no versículo 5, o que mais nos importa aqui é, o versículo 5, eles eram todos iguais. Nós não pregamos sobre socialismo nem comunismo na igreja. Nós pregamos sobre igualdade. E o povo de Deus, desde o início, a palavra de Deus sempre disse que sempre teriam os que teriam mais e alguns menos. E a própria palavra de Deus diz que é bom que assim seja, para que os que estão abastados, os ricos, aprendam a dividir com os mais pobres. Esse é o exercício da vida cristã. Esse é o exercício normal de quem foi realmente salvo pela graça de Deus. Porque compreende que tanto ele rico como o irmão dele pobre têm o mesmo valor diante de Deus, são iguais diante de Deus. E que se eu estou um pouco melhor financeiramente em algumas situações que o meu irmão, alguma coisa tem que Deus quer falar para mim, vocês não acham? Que eu posso ser útil para acudir o meu irmão na sua necessidade? É isso que diz a palavra de Deus desde o início. Importa que haja sempre pobres no meio de vós, para que vocês aprendam a generosidade. O combate à avareza chama-se generosidade. Generosidade. É o antídoto contra a avareza. Então, igualdade aqui no versículo 5, por quê? Por serem irmãos de fé. Então a acusação torna-se ainda mais grave. Ele diz no versículo 5, no entanto, nós somos, aliás, as mulheres dizendo, os irmãos todos dizendo aí, nós somos da mesma carne com eles, os nossos filhos são iguais, tão bons quanto os deles, nós somos iguais a eles, e agora as nossas filhas, nossos filhos, tudo que temos está reduzido à escravidão. Então, o líder aqui precisa de uma coisa muito interessante. Primeira lição que a gente tira aqui, o líder precisa pacificar. O líder precisa colocar as coisas dentro de uma certa ordem. Tentar buscar harmonia, tentar apaziguar os ânimos, tentar trazer paz. Como é que ele faz isso? Primeiro, ouvindo as partes. Para ser justo, ele precisa ouvir. Ouvir todas as partes. Na sequência, ele precisa julgar a causa. Ele precisa ser sábio, buscar de Deus. Agora, ele não vai julgar a causa conforme o que ele pensa, o que ele acha. Ele não pode ter partidarismo. E muito menos, às vezes ele não tem partidarismo assim, eu não quero ficar de um lado nem do outro. Não tem lado, a vida da igreja não tem lado. A vida da igreja só tem dois lados, de dentro e de fora. Ou você está dentro ou você está fora. Não tem esquerda nem direita na vida da igreja. Tem os que estão dentro, e tem os que estão totalmente fora, ainda que estejam dentro da igreja. Infelizmente. Tem gente que está dentro da igreja, mas está totalmente fora. Fora da casinha. Então Neemias, ele ouve, aí ele vai julgar a causa, de que maneira? Biblicamente. O que ele vai aplicar aqui? Ele vai aplicar Êxodo 22, 25, que você lê em casa. Êxodo 22, 25, Levítico 25, 35 a 37, Deuteronômio 23, 19 a 20. Leiam em casa. Ele vai aplicar a palavra de Deus. Ele não julga segundo o que ele pensa, o que ele acha, segundo o que dá na teia dele, segundo o seu próprio coração enganoso. Não. Ele vai julgar segundo a reta palavra de Deus. Então, depois de julgar, ele vai resolver o problema também de maneira bíblica. Veja, quando ele ouviu toda aquela situação, ele olhou a realidade da causa.
Qual foi o primeiro sentimento dele? Qual foi o primeiro sentimento de Neemias? Tranquilo, estou em paz. Não. Ele ficou irado. Ele ficou muito bravo. Eu não queria ler os outros capítulos mais para frente, porque tem um capítulo lá que diz que Neemias, a Val, mas eu conversei com a Val, não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Porque teve uma situação lá na frente, quando Neemias voltou, viu de novo uma situação que saiu de novo fora dos eixos, ele diz, não é possível esse povo não aprender até hoje, não é possível. Sabe o que Neemias fez? Voou na barba dos seus irmãos, diz que ele arrancou as suas barbas. Senhor, misericórdia, não deixa eu fazer isso. Dá vontade, mas eu não posso fazer isso. Eu preciso entender que Deus vai fazer os nossos irmãos crescerem. Precisa amadurecer. Precisa crescer. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso, ainda que eu não creia. Mas eu preciso crer que Deus pode fazer esse milagre em todos os irmãos e irmãs de uma igreja. Porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Ele não perde o foco. Ele vai ter que resolver o problema. Sabe aquela coisa? Vai atender o problema lá. Resolve o problema lá. Vamos voltar para a obra aqui. A obra é aqui. Mas precisa fazer isso. Vez por outra, vai ter que fazer. Como Paulo disse, enquanto estiverem dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, as dores de parto vão continuar, vez por outra, dá aquela dorzinha, dá dor de barriga, dá vontade de voar na barba, mas eu não vou fazer isso, eu vou esperar o Senhor fazer, porque Ele faz. Muito bem. Então aplica biblicamente a solução do problema, ele aponta, vocês são usurários, vocês estão roubando os seus irmãos, vocês estão abusando financeiramente dos seus irmãos, vocês não estão entendendo a coisa, vocês não estão aprendendo as escrituras, vamos parar com isso, olha a situação dos seus irmãos, pare de olhar só para vocês, para dentro de vocês, para a minha própria vontade, para a minha casa, para mim, para eu. Vamos olhar para o outro. Segunda parte, de 6 a 10, a reação e a ameaça à obra. Até já adiantei um pouco, né? Mas vamos lá. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Veja. E versículo 7 também, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, e lhes disse, sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles, presta atenção, convoquei contra eles um grande ajuntamento. Nenhum líder, que é um bom líder, pode tomar decisões graves, difíceis, sozinho. Ele precisa ter respaldo. Ele convoca pessoas diante de um pecado grave. Eu não estou falando de algumas coisas corriqueiras. Eu estou falando de um pecado grave aqui. Tinha gente lá passando fome, não era coisinhas, picuinhas. Tinha gente passando fome, tinha gente perdendo a casa, tinha gente que não tinha mais lugar para morar. As filhas e filhos já eram escravos, era coisa grave. Aí então a coisa tem que ser tratada dessa forma. Ele faz um ajuntamento. Viram o versículo 7? Convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então, diante de um pecado grave, um líder nunca pode agir sozinho para resolver a questão. E deve agir com prudência. Prudência aqui também é equilíbrio. Não pode fazer conforme ele pensa e quer. Ele precisa ter respaldo bíblico, ele precisa ter o Espírito Santo dominar a sua alma para que ele também não peque. E como é difícil dominar a alma da gente diante de pessoas que estão em pecado e não se arrependem, e não compreendem, não caem em si. Como é difícil nós termos esse domínio.
Mas o Espírito Santo é mais forte do que nós. E muitas vezes ele nos dá graça de calarmos a nossa boca e de esperarmos o tempo de Deus. Então, versículos 8 e 9 agora, 2 graves problemas decorrentes da usura. Versículo 8, disse-lhes, nós resgatamos os judeus. Neemias falando assim, eu trouxe esses irmãos de volta para viver aqui com vocês. Nós fomos lá fora, eles estavam oprimidos lá com os ímpios. Eu trouxe eles para casa, para morar em Jerusalém de novo com vocês. Nós resgatamos os nossos irmãos, que foram vendidos lá para fora, para as gentes, para os gentios, segundo as nossas posses. Com o meu dinheiro, com as minhas posses, eu trouxe eles de volta. E agora, vocês de novo quer negociar os seus irmãos para que sejam vendidos a nós? Ele está querendo dizer o seguinte: vocês estão querendo de novo roubar a liberdade que nós demoramos para conquistar dentro de uma igreja? Nós lutamos para trazer paz dentro de uma igreja, vocês querem trazer de novo a prisão de algumas pessoas, roubar a alegria dessas pessoas, roubar a liberdade dessas pessoas. Então, o primeiro ponto aqui, a desigualdade, a usura, a desigualdade rouba a liberdade e a alegria do povo de Deus. Segunda coisa, versículo 9, ele diz assim: então se calaram e não acharam o que responder. Bonitinhos, ficaram quietinhos. Isso não significa arrependimento. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Qual é o problema? O segundo problema da usura, segundo problema da desigualdade, ela mancha o testemunho diante dos de fora da igreja. Se alguém entra numa igreja, especialmente nessa situação financeira, alguém chega aqui e vê gente aqui que não tem condições nem de congregar porque não tem dinheiro para vir na reunião, e vê outros com um carrão de 200 mil reais na garagem. Eu não estou querendo dizer que é pecado, você pode ter 10 carros de 200 mil reais na garagem, mas olha para a desigualdade, se houver dentro da igreja. Coloque o coração na miséria do seu irmão. Não são muitos os de nobre nascimento, nem muitos os que são chamados sendo ricos, a Bíblia diz isso, são poucos aqui os que têm sangue azul. Mas precisa haver uma certa igualdade. Eu não estou falando aqui para todo mundo ter o mesmo padrão de vida. Também não é isso que a Bíblia ensina. Não tem problema nenhum você ter coisas boas. Eu quero que Deus te abençoe ricamente. E você seja próspero no seu trabalho. E que você seja assim para a glória de Deus e para o bem da igreja. Então aqui, ele está falando isso, duas coisas. Primeiro, rouba a liberdade dos irmãos. É impossível alguém estar aqui com extrema necessidade e ainda louvar a Deus como você, feliz, alegre, cantando, levantando a mão, batendo palma. Porque ele sabe o segunda-feira que ele vai enfrentar lá em casa. Muitas vezes sem pão, com muitas dívidas. E eu esqueci o terceiro ponto. Com fome, dívidas e impostos abusivos, né? Muito bem, então, versículo 10, como a gente aprende com Neemias? Como eu preciso aprender com Neemias? Neemias não manda, Neemias pede. Mas ele é o governador, ele podia chegar lá como dizem popularmente, chutar o pau da barraca, né? Ah, como eu preciso de mais Cristo na minha vida. E ele diz assim, versículo 10, também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Estamos no versículo 10, né? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo.
e demos de mão a esse empréstimo. Então, a autoridade do líder não está no grito. A autoridade do líder não é poder. A autoridade que vem de Cristo, ela vem pelo exemplo. Em primeiro lugar. Sempre foi. É pelo exemplo, pelo serviço. E não poder. Poder é aquilo que você quer botar goela abaixo na pessoa, mas isso não é autoridade, isso é imposição. Isso não funciona, isso não muda corações. Mas o líder segundo a palavra de Deus, o líder conforme o coração de Deus, ele dá o exemplo. Terceira parte. Versículos 11 a 13, agora o resultado da repreensão de Neemias. Versículo 11, ele diz assim, restituí-lhes hoje, vos peço. Vos peço. Não gritou, não impôs goela abaixo. Vos peço, meus irmãos. Consertem a situação. Consertem a situação. Todos nós, ricos, pobres, mulher, homem, velho, novo, rico, pobre, já falei. Todos nós estamos construindo um muro, só tem um muro. Todos nós estamos juntos na obra. Então, você tem muito pão na sua casa, divide um pouco com o teu vizinho que não tem. Porque a obra precisa ser feita. Um pedido de um líder piedoso, segundo o coração de Deus, é isso que nós vemos aqui. Eu vos peço, restituí-lhes as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, também o centésimo de dinheiro, trigo, vinho, azeite, que exigistes deles. Versículos 12 e 13, aqui a gente vê agora o reconhecimento e um juramento de compromisso. Havia necessidade de fazer um pacto, de fazer um contrato, por assim dizer. Porque a causa era grave, a situação era grave, e somente palavrinha soltada, deixa comigo que eu vou fazer, ok. Mas Neemias, mais uma vez, foi prudente. Ele diz assim, então responderam, restituí-lhes-emos. Sim, ótimo, que bom, os ricos assumiram, né, a culpa, né, e querem agora consertar a situação, e eles dizem assim, tá bom, então nós vamos restituir-lhes, nada lhe pediremos, faremos assim como diz. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que fariam segundo prometeram. Versículo 13, também sacudi o meu regaço e disse, sacudir o regaço é sacudir no colo, é onde você acolhe, né, as pessoas. Agora ele fala assim, eu vou sacudir, eu vou jogar fora, né, e assim faça Deus, jogar fora, quem? Da sua casa, do seu trabalho, todo homem que não cumprir a promessa, esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Muito bem. Então nessa terceira parte, nós vemos aqui que um juramento solene mostra a gravidade da causa. Deus precisa ser o juiz da causa. Hoje nós não temos literalmente essa prática, né? Você chega diante de um litígio entre irmãos, não vamos fazer um contrato, né? Levar lá em cartório, reconhecer firma, todo esse processo legal, né? Nós não vamos fazer isso, mas nós vamos fazer assim, irmãos. Irmão, há um problema entre vocês? Vamos colocar isso nas mãos de Deus. Deus seja o juiz entre você e você. Deus assuma essa causa, tome em suas mãos essa causa. Porque aquilo que foi acordado, amém, você que estava errado, reconheceu o problema, reconheceu que estava usando de usura, você se arrependeu, ok. Mas que Deus faça essa obra de dentro para fora.
para que não fiquem só em promessas de palavras humanas, mas que seja chancelado por Deus. Né? Aqui, Deus precisa ser o juiz da causa, ele precisa ser colocado em evidência diante dos acordos pós-litígios entre irmãos. Deus sela a toda a aliança, todo acordo. Deus precisa selar. Quando há um acordo depois de ter litígio, aí então há arrependimento, conserto, bota uma pedra em cima, de forma, Deus selou este acordo. Deus precisa selar esse acordo. E aquele que, de novo, voltar a praticar as mesmas coisas, cair nos mesmos erros, ou seja, não se arrependeu, não voltou, não consertou, continuou na usura, continuou explorando os irmãos, continuou em pecado, que seja sacudido do regaço de Deus. Irmãos, nós precisamos ser impactados. Infelizmente, nós temos corações tão duros, para não dizer outras coisas, né? Vamos usar os termos bíblicos. Nós temos corações tão duros, que se nós não formos impactados por alguma coisa que nos fere profundamente nesse acordo, nós não mudamos de atitude. Nós não mudamos, irmãos. Então, o resultado aqui, a repreensão de Neemias e o resultado. Quarta e última parte. Nós vamos ver agora, mais uma vez, mais algumas coisas a respeito do bom exemplo do líder, de 14 a 19. Ele começa a dizer assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, ou seja, durante 12 anos que eu fui governador sobre vocês, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram vocês. Oprimiram o povo, e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços, até os moços daqueles governadores de antes, dominavam sobre o povo. Porém eu, assim, não fiz, por causa do temor de Deus. O líder teme a Deus. Por que ele teme a Deus? Por que ele coloca isso aqui? Por causa do temor de Deus. Porque eu sei que eu não sou melhor que vocês. O líder não quer dizer que ele tem primazia sobre a igreja. O líder não quer dizer que ele tem que ser o mais paparicado da igreja. O líder não quer dizer que ele tem que ser o único que é reconhecido, que cantam parabéns no aniversário dele, e faz todas aquelas firulas, né, que a gente não precisa ter. O líder, ele vem para servir, e não para ser servido. Então, por causa do temor de Deus, ele sabe, eu sou igual a vocês, aliás, eu estou aqui para servi-los, não para ser servido. Versículo 15, né? Então, Neemias abriu mão dos seus direitos. O verdadeiro líder, ele é isso aí, ele é servo do seu povo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o líder dos líderes, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o grande mestre, exemplo maior de liderança. Ele disse que para você ser um verdadeiro líder, você precisa primeiro servir. Servir. Versículos 16 a 18. Agora ele vai dizer que, além de não exigir os seus direitos, Neemias ainda contribuiu botando a mão no bolso. Olha o que ele fala. Também, 150, estamos no versículo 16, né? Antes também na obra deste muro, fiz reparação. Eu fiz reparação, eu pus a mão na massa. Eu não fiquei só mandando, gente. Neemias disse assim, eu também carreguei tijolo. Eu também fiz massa. Eu também trabalhei de sol a sol do lado de vocês. Ele diz assim, fiz reparação do muro, e terra nenhuma compramos. Ele tinha oportunidade, tinha muita gente endividado, ele podia chegar lá, ele tinha um bom salário do rei, ele era o segundo abaixo do rei, ele era o copeiro do rei,
o braço direito do rei Artaxerxes. Devia ter um salário excepcional. Ele podia chegar lá e falar assim, tem muita gente ali querendo vender as vinhas dele, olha quanta coisa maravilhosa, vou aproveitar, vou comprar preço de banana, vou matar a pau, né? Se custa 100, eu vou oferecer 10, eu sei que ele vai me vender porque ele está precisando. Não, ele não fez isso. Ele respeitou o luto, a tristeza, a dificuldade de cada família ali. Não quis fazer isso, né? E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Bom, versículo 17, também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Ele praticou também a hospitalidade, né? Ele hospedava a gente na casa dele, ele tirou dinheiro do bolso dele para ajudar essas pessoas, para, quem sabe, algumas pessoas que estavam ali sem teto, e até mesmo alguns de fora vieram para ajudar. De alguma maneira, ele acolheu essas pessoas. Versículo 18, e o que eu preparava para essas pessoas todos os dias? O melhor que ele tinha. Ele deu do melhor que ele tinha. Diz assim, e o que se preparava para cada dia era 1 boi e 6 ovelhas escolhidas, 6 ovelhas das melhores que eu tinha lá na minha fazendinha. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Ele mandou trazer vinho do melhor que tinha na época, para suprir essas pessoas que estavam trabalhando, para alegrar o coração das pessoas que estavam trabalhando. O vinho na Bíblia é sinônimo de alegria, de festa, muitas vezes de consolo. E ele diz que eu ofereci o melhor. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Olha o coração dele, ele via a realidade dos seus irmãos. O líder precisa estar junto do povo, não num pedestal, não num lugar elevado, separado. Não, ele precisa estar junto. Ele precisa ser ele precisa conhecer a realidade de cada situação, né? Então, além de não exigir os seus direitos, Neemias ainda contribuiu do seu próprio bolso. Agora, finalizando, como que a gente aprende? Como que Neemias consegue chegar aqui? Tudo começa com uma vida de intimidade com Deus. Nós não conseguimos forçar alguma situação, nós não conseguimos mudar nossos corações por nosso próprio esforço, pela lei, pela prática. Eu vou agora começar a mudar. É verdade, você tem que ter atitudes, mas se não começar de dentro para fora, vai só até um certo ponto da caminhada, depois a casa cai de novo. A casa cai de novo, e de novo, e de novo. E vai assim até o fim, se não houver um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro reconhecimento, uma volta para Deus. Corações só são mudados na presença de Deus, não querendo fazer bonito, querendo apresentar frutos, pela própria força, pela própria intenção do coração que ainda não foi transformado de fato. Para nós darmos frutos do Espírito, nós precisamos estar cheios do Espírito. E nós só vamos poder estar cheios do Espírito se nós estivermos vazios de nós mesmos. Não cabe os dois juntos. Se eu estiver com o meu eu muito grande, o Espírito Santo não vai operar na minha vida. Não vai. Então, Neemias, finalizando, ele diz assim, presta atenção numa frase, a frase principal do versículo 9, é essa aqui: porventura devieis andar
no temor do nosso Deus. Porventura, não devias andar no temor do nosso Deus? Versículo 9. Versículo 15. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Versículo 19. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Ele só fez aquilo que ele tinha convicção de que estava agradando a Deus, por causa do temor de Deus em seu coração. Ele pede para Deus, ele tem a ousadia de chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu tenho consciência limpa diante do Senhor, que eu fiz o que era necessário ser feito segundo o teu coração. Se eu fiz, lembra-te de mim, Senhor. Se eu fiz alguma coisa errada, Senhor, o Senhor sabe. Mas lembra-te de mim, Senhor, de tudo o que eu fiz para este povo. Né? Então, essa boa consciência diante de Deus precisa reger a nossa vida cristã. Nós não estamos isentos de pecar, meus queridos. Nós não estamos isentos de colocar ídolos em nossos corações, e aqui o caso é a usura. Mas uma vez que detectado então esse ídolo, vamos nos arrepender. Vamos dar um pé nele, pontapé nele, para fora do nosso coração. E vamos entronizar novamente Cristo em nosso coração, Cristo e sua igreja. O arrependimento está aqui para isso. A vida é uma vida de arrependimento. A vida cristã é uma vida de arrependimento. Errar vez por outra vai acontecer, pecar vez por outra vai acontecer, e você não está fadado agora à condenação por causa do pecado, desde que você se arrependa de todo o seu coração e coloque o princípio na sequência. Qual é o princípio na sequência? Eu estou arrependido, e o Senhor fala para você assim: você está perdoado, mas vá e não peques mais. Precisa pôr um fim a isso. Precisa pôr um fim nessa situação. Então, versículo 19, ele diz que tudo começa com uma vida de intimidade com Deus. Como que a gente conclui um capítulo como esse? Veja, eu estou focando não só na área financeira, vocês perceberam, não é? Mas é um princípio geral para quando a gente peca, e nós vamos pecar algumas vezes contra o povo de Deus, contra a família do Senhor, contra alguns irmãos, contra algumas irmãs. Isso acontece. E não precisa ficar assim. Mas a conclusão é a seguinte: toda obra é vã. Você pode querer fazer a obra, mas ela vai ser uma obra vã, vazia, sem sentido, sem fruto. Por quê? Se não tiver base no temor e amor pelo nome do Senhor em primeiro lugar, essa intimidade com Deus em primeiro lugar, um relacionamento na vertical em primeiro lugar, e também na horizontal, se não tiver amor e consideração pelos irmãos. Não há nenhum tipo de serviço que eu possa fazer numa igreja, diante do povo de Deus, por melhor que pareça, se não for de coração, primeiro para Deus e depois para os irmãos. Eu preciso exercitar essa intimidade com Deus, essa transformação que só vem através do poder das Escrituras e do Espírito de Deus na minha vida. A aplicação que eu quero deixar aqui, finalizando, eu quero que você abra comigo Mateus 25. Mateus 25, abra aí, de 31 até o 40. Mateus 25, de 31 a 40, diz assim:
quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, direita aqui, porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Para quem que é os que estão à direita? Para as suas ovelhas, ok? E dirá assim, o rei: vinde, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Ele vai explicar, Jesus vai explicar assim. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos. As ovelhas vão chegar para o Senhor e vão falar assim: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, Senhor, e te hospedamos, Senhor? Isso aqui não está na nossa memória, Senhor. Ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu não quero trazer confusão para você, achando que é através de boas obras que você será salvo, não é isso. Mas as boas obras vão evidenciar se você é ou não salvo. Esse texto, eu quero fazer uma exegese bem bonita com você hoje, eu quero que você interprete a correta interpretação desta passagem. Capítulo 25 de Mateus está falando para a igreja, para o povo de Deus. Quando eu falo povo de Deus, veja bem, eu estou falando da igreja militante, onde ainda tem muita mistura. O capítulo 25 de Mateus, primeiro diz assim, que há uma parábola das virgens. Haviam 5 virgens que eram prudentes e 5 virgens que eram imprudentes. E quando chegou no grande dia do Senhor, as prudentes pegaram as suas lâmpadas, acenderam suas lâmpadas, enxergaram o caminho e chegaram na casa onde estava a festa, e o porteiro abriu e disse: pode entrar. Nesse meio tempo, as outras estavam perdidas, não tinha azeite, foram tentar procurar, conseguiram emprestado um pouquinho. Quando chegou lá, o porteiro falou: quem são vocês? Nós estamos atrasados aí. Ele falou assim: peraí, vou consultar meu senhor. E o senhor disse assim: não vos conheço. Estava no meio das virgens, mas não eram virgens. Estava no meio do povo de Deus, mas não é povo de Deus. A partir do versículo 14, do mesmo capítulo 25 de Mateus, Jesus vai ensinar a parábola dos talentos. Ele vai dizer assim: olha, tinha um homem que tinha uma fazenda e tinha 3 servos. Servos da fazenda. Os 3 eram servos da fazenda. Para uns, ele deu 5 talentos, para outros, ele deu 2 talentos, para outro, ele deu 1 talento. Diz que o que teve mais talento produziu mais ainda, e ele disse assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco te coloquei deixa eu ver aqui para não falar errado. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, ok? Entra no gozo do teu Senhor. Para o segundo ele disse assim: mesmo que recebeu 2, ele trabalhou, ganhou mais 2, também trabalhou bem, ele foi muito bem no trabalho. Ele disse assim, de novo, ele disse assim: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas, quando chegou no último, o último disse assim: eu vou enterrar meu talento, eu não vou trabalhar, vou fazer a obra relaxadamente.
esse senhor aí é muito chato, é muito exigente, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ficar de boa aqui. Vou fazer relaxadamente. Quando o Senhor foi prestar conta, ele falou assim, eu quero saber os frutos do meu talento que eu te dei. O que você fez com o meu talento que eu te dei? Com o meu talento que eu te dei, o talento do Senhor, né? Do dono da fazenda. Ele diz assim, eu enterrei. E o Senhor disse então, servo mau e negligente. E depois lá no finzinho, versículo 30, ele diz assim, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Lançar fora, lógico, eu sei que você é inteligente, pressupõe que ele estava dentro. Mas chegou no último dia, o Senhor disse, sai daqui, some, e você vai para lá, onde vai haver choro e ranger de dentes. Então a interpretação aqui é o seguinte, ele está falando que na igreja tem essas duas coisas aqui. Esse texto aqui é para fazer a gente tremer de medo, para não fazermos a obra relaxadamente. Dentro da igreja, Jesus separará os seus. Isso não depende, então, de cor, de raça, de posição social, de sexo, etc. Mas, para o cabeça da igreja, importa o que fizeram em relação à sua noiva, como trataram a sua igreja, como cuidaram dos seus eleitos. Isso aponta aqui, irmãos, para corações que verdadeiramente amaram o noivo. Por quê? Porque eles entenderam também a necessidade de amar a noiva. Você nunca terá um noivo se você não amar a noiva. O coração das ovelhas não está em suas riquezas, no seu tempo gasto ou nos bens materiais. Eles se deram voluntariamente, primeiro a Deus e depois aos irmãos. Estude capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, você vai aprender sobre generosidade. Anota aí, 2 Coríntios, capítulo 8, capítulos 8 e 9. Estudem os dois completinhos, tá bom? Você vai ver o exemplo das igrejas da Macedônia, que eram pobres, porém generosas. Não tem nada a ver riqueza com generosidade, tá? Generosidade está no coração, riqueza está no bolso. Aí você aplica os dois juntos. Essa história que nós vemos aqui, a história de Neemias, nos aponta para a obra progressiva do Espírito Santo na edificação ou aquilo que nós chamamos de santificação do povo de Deus. Vejam, começou lá atrás, né, com aquela situação triste de Neemias, quando ficou sabendo que o povo estava passando apertado, necessidade, ele ora e depois ele vai falar com o rei e ele consegue êxito diante do rei, aí ele vai para a cidade de Jerusalém, ele começa a trabalhar lá, e aí a edificação dos muros começa, os inimigos aparecem, né, mas ele luta contra os inimigos, ele não para a obra, ele continua, né? E agora chega num ponto que ele vai tratar daquilo que está dentro do povo de Deus. Não é mais agora só os inimigos externos. Mais uma vez ele tem que lidar dentro da igreja, dentro da cidade, né? Corações ali que precisam ser trabalhados. Então aqui a gente vê a progressão desse trabalho do Espírito Santo na vida do povo de Deus, que nós chamamos de edificação, ou desenvolver a salvação, ou santificação, né? Os muros colocam limites, mas a purificação avança tanto dentro dos corações dos irmãos, tirando a podridão interna de todos os eleitos, como também expurgando os falsos irmãos do seio da verdadeira igreja. Essa é a obra. Quem faz essa obra aqui? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela é como uma espada de dois gumes que vai dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração.
Jesus disse que essa espada dele, que é a palavra de Deus, vai trazer divisão. Ele disse: eu não vim trazer união, mas vim trazer espada. E ele vai fazer essa purificação, que só vai acontecer, na verdade, nesse texto que nós lemos aqui, de Mateus, só vai acontecer no final, quando o Senhor da igreja, quando Ele limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Lá em Mateus 3,12 fala isso. João profetiza que esse homem que estava diante dele, o Cordeiro Santo de Deus, Jesus, faria isso. Ele vai usar a sua pá para limpar e separar aquilo que não presta, aquilo que é palha, ele vai queimar em fogo inextinguível. Mas o trigo, ele vai guardar no seu celeiro. Jesus, no tempo da colheita, ajuntará o joio em feixes para queimar, mas o trigo recolherá no seu celeiro. Mateus 13:30. O Senhor disse que nem todo o que diz a Ele, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do seu Pai que está nos céus. Você encontra isso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21. E nós, igreja, já podemos ver quem é a árvore boa e quem é a árvore má. Algumas evidências a gente já começa a observar, porque o Senhor disse que é pelos frutos que nós vamos conhecê-los. Lá em Mateus 5, de 15 a 20. É impossível que a árvore má produza bom fruto, e é impossível que a árvore boa produza maus frutos. O que eu quero com isso, meus queridos, é que a gente tenha o coração colocado na miséria dos nossos irmãos. Neemias nos ensina sobre a usura. Eu trouxe um princípio um pouco mais amplo do que simplesmente tratar da área financeira. Eu trouxe um princípio que vai nos ajudar a lidar com várias áreas onde eu e você estamos falhando com a igreja. Então, a palavra para mim e para você é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Vomitem seus pecados escondidos nas profundezas dos seus corações. Abandonem todos os seus ídolos. Peçam perdão a Deus e voltem-se para Deus. Desse jeito, Deus se compadecerá de vocês. Não vai rejeitar um coração verdadeiramente arrependido e contrito. Deus não rejeita. Ó Deus, opera, Senhor, essa palavra, começando no meu coração, começando na liderança dessa igreja, começando nas famílias dos nossos líderes, e se estendendo por todas as famílias da Tua igreja, Senhor. Nós clamamos por purificação do Teu povo. Nós clamamos, Senhor, por limpeza do Teu povo. Senhor, nós queremos aqui que todos possam dar bons frutos, mas Tu sabes quem é quem. Que a Tua palavra faça aquilo que tem que fazer em cada um de nós, produzindo primeiramente profundo e verdadeiro arrependimento, Senhor. É isso que nós queremos, porque nós não queremos perder ovelha nenhuma. Mas o Senhor sabe, de fato, os que são seus. Eu peço isso, Senhor, por favor, que todos possamos cair em profundo arrependimento, para que continuemos desfrutando da bênção do perdão do Senhor, de um alívio da nossa culpa,
consolo do seu Santo Espírito e frutos para a tua glória. Que tenhamos muitos frutos. Que ninguém aqui venha enterrar talentos, mas que produzam frutos. Que permaneçam para a tua glória, não a nós, mas ao teu nome da glória, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.